Estamos começando mais um programa Papo de Família e hoje o tema é neurociência e também a interface com a infância. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui a primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, e também o pediatra e professor da Universidade Federal, Dr. Álvaro Madeiro Leite. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar esse bate-papo, doutor Álvaro, explica para quem está acompanhando agora o Papo de Família o que é a neurociência e também como ela interfere no desenvolvimento da criança. Nesses últimos 20, 30 anos, tem mudado muito a compreensão de como uma criança é gerada, particularmente no útero da sua mãe, e também como ela é constituída. A ideia de que uma criança não existe sozinha, uma criança precisa ser cuidada por outros adultos, por outros humanos. Cada vez mais a gente sabe que não é qualquer tipo de cuidado que essa criança precisa para se constituir numa pessoa. Porque ela pode engordar, ela pode aumentar as suas proporções corporais, mas o seu principal órgão, que é o cérebro, objeto de estudo da neurociência, ele é um órgão mais imaturo que nós temos. E ele é um órgão que define a identidade. Nenhuma pessoa tem um cérebro igual ao outro. Ele é um órgão que nasce para se desenvolver durante a vida inteira, mas de uma maneira muito mais intensa nos primeiros 5 anos de idade. Então, para a gente ter uma ideia do que significa esse crescimento, se a gente tomar uma medida biológica, né, uma medida quantitativa, por exemplo, o tamanho da cabeça. Uma criança nasce em média com 35 centímetros. E também é verdade que o cearense nasce com a cabeça um pouco maior. E ela também cresce muito no primeiro ano. Então ela cresce 12 centímetros no primeiro ano. No segundo ano cresce apenas 2 centímetros. De tal maneira que com 3 anos, 80% do crescimento do cérebro já é alcançado. Isso significa dizer, a gente pode tomar esse crescimento como também um período em que esse cérebro armazena, em que esse cérebro está aberto às experiências do mundo. Sejam as experiências que uma própria criança tem autonomia para se desenvolver, por exemplo, engatinhar aí a partir dos 8, 9, 10 meses, sentar aí perto de 6 meses e ser capaz de pegar objetos e trocar de uma mão para outra, ou de fazer ruídos e se divertir com seus sistemas, com os seus sentidos que estão se desenvolvendo, seja capaz, depois de um ano e pouco, de se locomover e ir atrás de tudo que lhe interessa. O que a gente chama de exploração ativa do ambiente. Então a neurociência está interessada em como esse processo se desenvolve, em como esse órgão que é vital para a vida humana, porque nós sabemos que quando não há mais vida cerebral, tanto a sociedade como o setor saúde já compreendeu e aceitou que quando não há mais vida cerebral, não há mais dignidade na vida. O conceito de morte cerebral é o conceito que define a ausência da vida. Então, o começo da vida já é um pouco mais complexo, porque envolve questões de natureza cultural mais complexa. Mas a gente sabe cada vez mais que esse cérebro, nos primeiros 5 anos de idade, ele apresenta, ele traz determinadas regras de desenvolvimento. Eu vou apenas mencionar uma. Por exemplo, ao nascimento, a criança já tem os 5 órgãos dos sentidos em desenvolvimento. Então, ela é capaz de ouvir, ela é capaz de enxergar, ela tem tato, ela tem paladar, etc. No entanto, a capacidade dela de enxergar não é como uma criança maior. E essa capacidade se desenvolve intensamente nos 6 primeiros meses de idade, de tal maneira que ela já enxerga igual qualquer um de nós aos 6 meses de idade. Vamos supor que ao nascimento se colocasse uma venda nessa criança e se tirasse aos 6 meses. Ela teria perdido um período intenso de desenvolvimento que provavelmente ela não recuperaria mais. A isso, né, a neurociência chama de períodos sensíveis ou janelas de oportunidade, ou seja, há determinados períodos, né, do desenvolvimento do cérebro em que determinadas funções seriam melhor desenvolvidas. Isso não significa dizer que ela não poderá ser desenvolvida numa outra fase. Mas numa outra fase da vida, por exemplo, tirar a venda depois de 6 meses, os estímulos teriam que ser muito maiores e os ganhos, obrigatoriamente, serão sempre menores. Mas é importante comentar
que o cérebro está disponível para as aprendizagens até o final da vida. Quanta coisa acontece na primeira infância, hein? E queria saber também, na prática, Carol, as intervenções, tanto na escola quanto na família, até mesmo no espaço público, de que maneira elas acontecem aqui em Fortaleza? Pois é, hoje a Prefeitura Municipal de Fortaleza tem vários programas de primeira infância muito inspirada na teoria de neurociências que o professor Álvaro tem comentado. Inclusive, o Álvaro nos ajudou a montar um programa muito rico, que é o programa Cresça com Seu Filho, que trabalha a família, a criança dentro de sua família. Ela trabalha, assim, o programa trabalha muito a relação mãe-filho, o vínculo, porque se a mãe está estimulando essa criança, se a mãe olha, se tem uma afetividade forte, se trabalha as emoções da criança, se regula a criança, essa criança se desenvolverá bem melhor. E isso é muito importante, inclusive porque, assim, como o Álvaro diz, esses primeiros 5 anos, na verdade, o Cresça com Seu Filho trabalha os primeiros 3 anos. Se isso é bem trabalhado, nessa fase, ela tem ganhos futuros, os ganhos serão para o resto da vida. Os estudos já mostram, né, doutor Álvaro, que ela será um adulto com mais autoestima, com a menor possibilidade de ter depressão no futuro. Então, esses ganhos não terminam aí na primeira infância. O seu cérebro vai estar forte, bem formado, e esses ganhos serão para o resto da vida dessa criança. Doutor Álvaro, que dicas, né, o senhor pode dar de orientações aí para estimular essa criança durante esses primeiros meses, anos da vida? Como é que a família, também a escola e até mesmo o espaço público e a comunidade pode ajudar? Aqui nós começamos a ter o primeiro problema. Na área pública, perto de 30% a 40% das famílias declaram, né, nas nossas pesquisas na beira do leite, que não desejavam ou não queriam o filho para aquele momento, né? Então, essa é uma tarefa que o pré-natal e cada vez mais os pediatras estão se encontrando com as famílias durante o pré-natal para tentar ajudar essas famílias a se reconciliarem com o filho que está sendo gerado, mas que estava sendo gerado num momento que a família considerou inoportuno ou indesejável. E hoje nós já sabemos todos os fluxos emocionais e todas as palavras também, né, que a criança ouve dentro da vida intrauterina, que se eventualmente não forem palavras encorajadoras de que vale a pena nascer e viver naquela família, naquela comunidade, a criança já nasce sob um estigma da recusa, da repulsa. E agora, recentemente, nós também sabemos que ela já nasce estressada. Eu depois posso desenvolver o conceito de estresse intraútero, né? E de estresse também nos primeiros 5 anos de vida. Mas vamos admitir que o cenário seja bom. E eu dou aula nas segundas e as quartas com recém-nascidos no colo de suas mães e, na maior parte das vezes, com a presença do pai na maternidade escola, né, Alcides Chateaubriand, que é a nossa maternidade da Faculdade de Medicina, da UFC. Pois bem, vamos supor que as coisas estejam bem, né? Então, a primeira coisa ali na beira do leito, né, depois que o bebê nasce, na beira do leito, a gente tem uma quantidade enorme de informações, de diálogos para ajudar essas famílias a entenderem o bebê. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o bebê chore. Eu estou ali examinando o bebê, ou o bebê mesmo está no colo da mãe e o bebê chora. Quando o bebê chora, há uma tendência automática de qualquer adulto, né, a acolher o bebê, a acudir o bebê. Quando a mãe faz isso, isso obviamente, né, depois de um pedido de autorização para estar ali, para me apresentar, eu e meus alunos à mãe, eu pergunto, por que a senhora pegou no bebê? Aí ela diz, eu peguei no bebê porque ele estava chorando. Eu disse, mas eu também poderia pegar no bebê se ele estivesse chorando. Aí ela diz, bom, mas eu sou a mãe dele. Eu digo, bom, mas eu não sou a mãe dele, nem o pai dele, eu também poderia pegar. Eu estou querendo fazer com que ela pense que quando o bebê dela apela ou traz uma demanda, ele precisa de uma resposta de um adulto. E aí eu faço também o raciocínio inverso. Vamos supor que nós não tivéssemos acolhido o bebê, deixando que ele continuasse chorando. O que é que você imagina que ele sentiria? Porque antes eu havia feito a pergunta, o que ela sentia, o que ela imaginava que o bebê sentia quando ela pegava.
quando ela o pegava no colo, dado que ele estava chorando. E é uma pergunta difícil, imaginar que um bebê sente, que um bebê pensa. Quando a gente vai para o oposto, deixando-o chorando, o que é que você acha que ele sentiria? Eu acho que ele se sentiria abandonado, acho que ele se sentiria não amado. Agora vamos para o contrário. Toda vez que o seu bebê chora, ou porque está sujo de cocô, de xixi, ou com frio, ou com fome, ou porque tem muito barulho, que você pega, você está dando para ele o significado que ele tem para você. Você está dizendo que ele conta para você. Você está inscrevendo nesse cérebro dele tão imaturo que ele pode confiar num cuidador, que a gente chama cuidador de referência, que é a mãe. Você imagine essa sensação de segurança e de confiança nesse adulto cuidador. Agora vamos imaginar o contrário. O que é, no início da vida, eu conviver com pessoas em quem eu não confio. Eu conviver com pessoas que me deixam inseguro. E isso é avassalador para o desenvolvimento do cérebro. O cérebro, só um pequeno parênteses, o cérebro ele se desenvolve através da formação de ligações entre os neurônios, que a gente chama de sinapses, né? Essas sinapses é que vão se especializando e dando as funções do cérebro. Então, no ambiente de estresse, né, essas conexões elas não se desenvolvem, ou aquelas que se desenvolvem podem ser podadas, e aí aquelas funções que a criança ia adquirir, não adquire. Então, só para concluir essa parte, quando a mãe fica segura, compreende que o bebê precisa dela, e essa não é uma concepção muito comum na nossa cultura, o quanto os nossos filhos dependem da gente para se constituir como pessoas. Vide a chamada terceirização, o quanto nós deixamos nossos filhos nessa fase ao cuidado de outras pessoas que muitas das vezes nós não sabemos a qualidade. Por todas as circunstâncias de vida, seja da classe alta, seja das classes desfavorecidas. Então, a ideia central aí é dizer que uma criança precisa confiar e se sentir segura com o seu cuidador de referência, porque com 1 ano, ou entre 1 ano e 1 ano e meio, nós já temos testes que são capazes de captar que essa criança criou dentro dela um senso de insegurança, que a gente vai chamar de um apego inseguro, e de tal maneira que ela cresce com uma desconfiança de que o mundo não é capaz de dar para ela o que ela necessita. Então, Carol, ouvindo, vendo tudo isso que o professor Álvaro falou com a gente sobre a neurociência, o que é que o programa Cresça com Seu Filho da Prefeitura tem se sensibilizado com essa questão e colocado em prática e à disposição através de políticas públicas? Pois é, o programa Cresça com Seu Filho, as famílias que estão neles, elas recebem visitas semanais de agentes comunitários de saúde que são treinados para desenvolver a criança junto com suas famílias. E nós temos casos, sem falar que assim, muitas famílias não trabalham o desenvolvimento dos seus filhos porque de fato não sabem trabalhar. A gente trabalha com famílias na extrema pobreza e a pobreza também é um estresse tóxico para a criança, né, doutor Álvaro? Isso já foi comprovado. E por que a gente tem que investir nessas crianças? Porque se elas já passam por um estresse tóxico, que é a extrema pobreza, muitas vezes passam por situação de abandono, de negligência ou de abuso. Muitas vezes, hoje, há altíssimo número de mães que afirmam bater em seus filhos. E a gente precisa do Cresça para explicar para essas mães o porquê é tão importante que essas crianças confiem nela. E o agente comunitário de saúde faz essa intermediação, estimula muito esse vínculo através do brincar, que é muito importante a criança brincar. Hoje as crianças estão muito presas nas telas, mas a gente tem exemplos muito lindos que a gente chega em famílias que se eu não sabia o quanto era importante eu amamentar o meu filho, olhar no olho dele e conversar. Porque eu achei que um recém-nascido era para a gente alimentar e botar para dormir. Achei que ele não precisava de mim. E eu cresci fazendo isso com a minha filha, porque o agente me ensinou a fazer isso. E hoje eu percebo que a minha filha é uma criança feliz, é tranquila. E são crianças
que de fato, assim, os pais têm dificuldade de criar. Essa família especial que eu estou falando era um pai desempregado, a mãe também não trabalhava, eles tinham dificuldade de cuidar dessa criança e eu encontrei naquela casa, em meio a um sofrimento diário, mas eu encontrei uma criança tranquila, uma mãe que estava cuidando com segurança, que encontrou naquele agente comunitário de saúde um apoio, inclusive na amamentação, que ela não estava conseguindo amamentar, e o agente comunitário de saúde intermediou. Então, muitas mães não cuidam ou não fazem o que tem que fazer por não saber como fazer, porque toda mãe quer o bem do seu filho e por não saber a importância disso na vida dessa criança. Então, mais uma vez, a importância do conhecimento. A gente volta já já com mais Papo de Família, falando sobre neurociência e a relação com a infância. A gente volta a falar com você aqui no Papo de Família hoje sobre neurociência, a interface com a infância. Para isso a gente conversa com a primeira-dama, Carol Bezerra, e também com o professor da Universidade Federal do Ceará e pediatra, Dr. Álvaro Madeiro. A gente estava conversando logo no primeiro bloco, Dr. Álvaro, a respeito também do estresse e do apego. Explica para quem está em casa qual a diferença entre os dois. Bem, esse conjunto de saberes dos últimos anos, né, sobre a infância, a gente está privilegiando um de neurociência, mas já falamos um pouco de psicologia e também um pouco de psicanálise, só para ilustrar, né, a quantidade de saberes que se tem hoje sobre a criança, para fazer com que sejam as famílias, seja o poder público, né, tomem decisões que correspondam às necessidades essenciais das crianças, ou seja, toda criança, para crescer, desenvolver e aprender, precisa que essas necessidades sejam atendidas. Muito bem, o estresse é uma ideia geral do que acontece com o organismo quando ele está com algum evento agressivo, quando ele está com algum evento dissaboroso, quando ele está com algum evento que o perturba. Por exemplo, pode ser uma prova de um concurso, pode ser um bebê ir para a creche a primeira vez, pode ser o primeiro plantão. Qualquer situação dessa, pode ser uma entrevista como essa, traz algum grau de estresse, mas o nosso organismo sabe se organizar e enfrentar essa situação. Esse tipo de estresse é chamado de estresse positivo. Ele nos impulsiona para a vida, para vencer os obstáculos, para se adaptar aos obstáculos. Tem um outro tipo de estresse, que é o estresse tolerável, que ele já exige mais dos mecanismos de defesa, já exige de uma rede de apoio familiar ou comunitário, como, por exemplo, perder o emprego, perder um filho, ou perder um pai, ou um divórcio litigioso. Ou seja, submete o sujeito a uma determinada tensão que, se ele não tiver uma base familiar que lhe dê apoio, ele certamente irá adoecer. Esse estresse irá se prolongar e esses mecanismos de compensação não trarão uma situação de tranquilidade para ele. O que nós estávamos falando é que existem determinados tipos de eventos de estresse que extrapolam essa capacidade de adaptação e de superação. A isso dá-se o nome de estresse tóxico. Os americanos têm estudado isso, chamando de adversidades, experiências adversas na infância, em particular nos 5 primeiros anos. Eles têm estudado particularmente o problema da negligência física e negligência emocional. Os maus tratos físicos, emocionais e o maltrato ou abuso sexual. E um conjunto de eventos que ocorrem no domicílio chamado de disfunção familiar. Por exemplo, ter um pai encarcerado. A gente atendendo no IPRED, nesses últimos 10 anos, essa era uma experiência muito rara. Nesse momento, cada vez mais ela sobe. Então, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem um pai encarcerado. Tem uma mãe com doença mental grave. Infelizmente, as camadas populares sofrem situações de estresse e essas situações comprometem a saúde mental, particularmente o problema da depressão. Mas você pode ter também, no nosso meio, uma insegurança alimentar. Não é? Que já é um outro fator. Que já é um outro fator. Enfim, você tem um conjunto aí de 10 elementos de estresse
que, quando estão presentes, desorganizam o desenvolvimento da criança. Aquele cérebro que estava crescendo, ele começa a sofrer podas, ele começa a sofrer limitações. Ele tendo que se adaptar a essas situações, ele faz um processo de adaptação, mas um processo a partir de autolesões, a partir de autocomprometimento. Infelizmente, para completar, né, essa criança se desenvolverá e já na primeira infância, na adolescência e na idade adulta, ela sofrerá as consequências do estresse que teve nos primeiros 5 anos. Eu vou dar um dado alarmante aqui. Agora, com esses eventos, né, de violência, de transgressão à lei que ocorreu no Ceará, toda vez que apresentava na televisão, eu ficava interessado em vários aspectos. Um deles era, a polícia prendeu 5, prendeu 10, prendeu 15. Aí quando eles iam dizer a idade, eles diziam, tinham 4 ou 5 com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos. Da sua imensa maioria eram jovens abaixo de 18 anos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que ninguém se torna um infrator aos 15 anos de idade. Ninguém se torna, ninguém faz atos contra a lei, atos contra a sociedade com 15 anos de idade. Isso tem uma origem Isso lá, tem uma origem, e a origem é a primeira infância. Há experiências internacionais enormes mostrando que se a criança não recebe, particularmente do seu entorno familiar, da sua comunidade, do solo onde ela pisa, segurança de andar na cidade, de que ela seja um cidadão, de que ela não esteja segregada dentro da sociedade. Se ela não tem isso no início da vida, ela não tem como incorporar na sua estrutura da mente, na sua estrutura cerebral, na sua estrutura emocional, a dimensão de que a vida comunitária é o lugar onde eu me realizo. A vida comunitária é o lugar onde eu brigo para que ela seja uma vida saudável, não só para mim, para o meu bairro, para todas as pessoas. A experiência do Canadá, eu queria sugerir para as pessoas que quiserem ler, tem um documento traduzido em português pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Estadual de Secretários de Saúde, que é mais ou menos assim o título, é Prevenindo a Violência pela Aprendizagem na Primeira Infância. Ou seja, se você botar 3, 4, 5 crianças de 1 ano e meio, 2 anos aqui, vocês vão ver que uma puxa o cabelo da outra, a outra morde, etc. Ou seja, essa agressividade ela é inata. Agora, se essa agressividade não for controlada pelo contexto familiar e comunitário, ela irá se desdobrar em violência e nessa violência que nós acabamos. Ou seja, uma criança aprende a controlar os seus impulsos de agressividade na primeira infância. E para concluir, eu só queria dizer que nós não devemos compreender a criança como uma fase de transição ou fase da vida. Não. A infância ela é constitutiva da vida humana. Não é possível se desenvolver e ser um humano sem considerar que essa constituição básica se origina-se na primeira infância. Doutor Álvaro, já a gente volta a falar da outra característica que é o apego. Mas ainda falando de estresse, Carol, há uma experiência também de dados que a Prefeitura levantou com relação, que tem muito a ver com isso, na Regional 5. Fala um pouquinho pra gente. Exato. O programa Cresça com Seu Filho, ele vem sendo medido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por que a gente mede? Porque a gente só pode aportar recursos para um programa se a gente, de fato, comprovar que ele está funcionando. E o Cresça com Seu Filho, quando começou, a gente colheu a linha de base, 1 ano depois, agora em 2, 3 meses, a gente vai colher o resultado das famílias que vêm sendo atendidas. Na prática, é o que mudou na vida dessa criança com o programa Cresça com Seu Filho. E quando a gente colheu a linha de base, que são os dados iniciais da pesquisa, a gente teve acesso a dados muito alarmantes. E um dos dados que a gente teve nessa regional, que é extremamente vulnerável, só lembrando que essas crianças que foi feita a pesquisa são crianças em extrema vulnerabilidade, são crianças muito vulneráveis. 50% dessas crianças tinham sido expostas à violência com armas de fogo. Isso não quer dizer que tinha sido uma violência contra ela, mas ela presenciou, ela foi exposta a esse tipo de violência. Então, metade de nossas crianças pesquisadas na Regional 5 tinham sido expostas à violência com arma de fogo há apenas 3 meses. Então, isso é muito grave. Essas crianças estão passando por estresse tóxico.
Então, por que a gente investir nessa primeira infância? Porque além da pobreza, que já é um estresse tóxico, a violência, a gente precisa convencer essas mães que cuidem bem dos seus filhos para que eles se desenvolvam melhor. É como se fosse uma corrida. As crianças que estão sendo bem cuidadas, que não passam por tantos estresses tóxicos, estão lá na frente. Mas a gente quer quebrar esse ciclo de pobreza e fazer com que essa criança que vem lá atrás, ela consiga impulsionar a sua corrida para chegar igualmente com aquela criança que não passou pelo estresse tóxico. E uma vez que a mãe se convence que cuidar dessa criança é importante, ela vai sim fazer isso, ela vai conseguir ter um vínculo com essa criança e levar isso pelo resto de suas vidas. Então, é assim que a gente espera. Além disso, 1/3 das crianças são mães solteiras, elas são arrimo de família, ela tem que buscar a sobrevivência do filho, é um número muito alto. E 1/3 das mães também tem depressão. Então, quando a criança tem uma mãe deprimida, ela tem 30% a mais de chances de ter depressão no futuro. Então, a gente também precisa cuidar da saúde dessas mães. Então, assim, essas crianças que a gente trabalha passam, sim, por muitos estresses tóxicos e eu acho que trabalhar com as famílias no convencimento, elas aprendem com os agentes comunitários de saúde. Os agentes também têm relatos que mudaram dentro de suas casas, mudaram enquanto pais, enquanto tios. Então, a gente tem, sim, que estar trabalhando o estímulo dessas crianças, dessas famílias. Doutor Álvaro, na contramão de tudo isso que a Carol falou, né, dessa triste realidade, apesar aí que o poder público já vem desenvolvendo diversas políticas e mostrando resultados, tem a questão também do apego. O que é o apego? Bom, o apego é um tipo especial de vínculo, né, que se criam particularmente entre os cuidadores, pai, mãe e seus filhos, né? É um vínculo tão forte, né, que faz com que, por exemplo, a minha mãe faleceu há 5 anos, mas eu sou capaz de fechar os olhos aqui e me lembrar intensamente da vida que eu tive com ela. Infelizmente, eu não lembro muito da vida que eu tive com ela nos primeiros 3, 4 anos de vida, mas eu sei que tive, e eu sei que essa parte da minha vida emocional que eu tive com ela, do cuidado que ela teve comigo, está dentro de mim, mesmo que eu não consiga revelar isso como memória. Então, é essa base relacional, essa base que fica numa instância da mente que a neurociência às vezes não consegue alcançar, que outras ciências, particularmente a psicologia e a psicanálise, conseguem dar conta e conseguem compreender qual a natureza tão profunda dessas relações, como ela nos acompanha para o resto da vida. E se hoje nós podemos utilizar o conceito de estresse, e particularmente o estresse tóxico, a psicanálise já falava há muito tempo do conceito de trauma. Como você falou de apego, o apego ganhou, digamos, uma expressão no mundo, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, porque muitas crianças ficaram órfãs, foram para lares substitutos, e os pesquisadores, particularmente 2 pesquisadores britânicos, um chamado Donald Winnicott e o outro chamado John Bowlby, eles começaram a ver que uma coisa é você pegar uma criança com 3, 4, 5 meses e ela mudar de família, onde ela ainda está desenvolvendo o seu apego primordial com seu pai e sua mãe. Mas outra coisa é uma criança de 1, 2, 3 anos que já tinha vínculo intenso com essa mãe e pai, aliás, na qualidade de pediatra, e também qualquer pessoa pode perguntar a um bebê de 8, 9, 10 meses, cadê a mamãe, que ele vira imediatamente? Cadê o papai? Ele vira imediatamente. Da mesma maneira que ele vai virar com 2 anos, cadê o vovô? Cadê o vovô da mamãe? Com 3, 4 anos ele já sabe, se ele tiver um vovô, 2 vovós do lado da mãe, 2 avós do lado do pai, ele já consegue discernir. Então, essas marcas que vão ficando, né, marcas afetivas, referenciais amorosos, eles vão dando isso que a terminologia chama de apego. Eu só queria voltar a comentar que esse apego, esse vínculo, ele se desenvolve tão intensivamente no primeiro ano de vida, de tal maneira que uma criança entre 12 e 18 meses, com um teste chamado de teste de uma situação estranha, ela já é capaz de revelar se ela tem um apego seguro com esse seu cuidador ou um apego inseguro. Infelizmente, as pesquisas nossas no IPRED e também fora do Brasil,
elas revelam que 1/3 das crianças, já entre 12 e 18 meses, tem um tipo de padrão de apego inseguro com seus pais. Inseguro vale dizer, eu não posso confiar no meu cuidador, eu tenho desconfiança. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco todos nós iremos para casa, certamente, em algum momento do dia, e a gente espera almoçar, espera jantar. Há uma previsibilidade disso que vai ocorrer. Com uma criança, eu não sei o que vai me acontecer meio-dia, se a minha mãe vai me dar banho e preparar a comida para mim, se a minha mãe está deprimida ou está preocupada com a própria sobrevivência dela e da família e não vai me oferecer aquilo que eu necessito para viver, para compreender como é o mundo. À noite eu não sei se meu pai vai chegar embriagado e vai gritar ou vai me bater, se a criminalidade no meu bairro vai atrapalhar o meu sono, ou seja, essa vida imprevisível, né, faz com que essa criança vá desenvolvendo uma instabilidade, e essa instabilidade vai lhe deixando estressada, e esse estresse vai começar a podar, né, aquelas sinapses que ela havia construído pelo afeto com a sua mãe. Então essa vida de instabilidade, essa vida imprevisível, ela é aniquiladora para as nossas crianças populares. Para finalizar, eu diria que as políticas de Estado, e nesse sentido, Fortaleza merece os parabéns, porque como política de Estado, nós só temos praticamente o Rio Grande do Sul como uma política de atender as crianças de maneira massiva, num programa chamado PIM, Primeira Infância Melhor. Vale dizer que no Nordeste do Brasil, de 50 milhões de habitantes, é onde se concentram as famílias mais empobrecidas e aonde precisa mais. E de todos esses estados, apenas a capital Fortaleza tem um programa que começou pequeno, mas o prefeito, num outro encontro que nós tivemos com ele, já nos adiantou, e aqui a Carol pode completar, né, que esse programa tende a universalizar, ou seja, a compreensão de que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar de ajuda de alguém. E a ajuda que essas crianças precisam, elas são uma ajuda no campo da cidadania, ou seja, nós não podemos deixar que no início da vida crianças tenham tantas dificuldades que depois ela não acompanhe os nossos filhos. Então, uma sociedade, aí um conceito americano de sociedade decente, ela precisa oferecer no início da vida, em princípio, o melhor início da vida e o mais alargado dentro da sociedade, para que depois os talentos individuais se revelem. Mas como a Carol falou de uma ideia de corrida, né? Eu moro na Praia do Futuro, perto de uma escola, e fico observando as crianças que vão para aquela escola e o meu filho que vai para outra escola. E quando olho a elas voltando para as condições de vida que elas têm, eu fico pensando qual é a probabilidade de que aqueles meninos têm de concorrer na vida com os meus filhos. Eles precisam de uma garra muito grande, eles precisam de um apoio muito grande, de uma base de apoio para criar um outro fenômeno chamado de resiliência, de uma força interna que tem dimensão tanto dentro da família como na comunidade, para que eles possam amanhã correrem tanto, né, para compensar essa defasagem. Então, isso traz um problema também para a sociedade, porque, primeiro, ninguém ganha quando uma criança não se desenvolve bem. Segundo, lá na frente eu vou precisar de políticas compensatórias que são problemáticas do ponto de vista da sociedade. Tem segmentos que não aceitam essas políticas compensatórias. Mas se eu dou, no início da vida, se eu dou oportunidades iguais, então eu já tenho uma maior probabilidade de, quando eu chegar lá na frente, eu não precisar de políticas compensatórias. Vou dar só um exemplo. Numa cidade importante do Brasil, como Pelotas, eles têm um estudo de segmento desde 1982. Nasceram 6 mil crianças que são acompanhadas até hoje. Quando eles foram estudar, aquelas crianças, filhas de famílias, né? No caso, o chefe da família, com menos de 4 anos de escolaridade, só 2% chegou na universidade. Aquelas famílias com mais de 12 anos de escolaridade, 49% chegou na universidade. Isso significa dizer que uma boa parte das nossas crianças estão tendo o seu presente e o seu futuro determinado
pela sua primeira chegada no mundo, né? Quer dizer, chegou, morreu, nasceu num determinado CEP, num determinado bairro, as suas probabilidades são X. Se nascer num outro ambiente, as suas probabilidades são Y. E Ou seja, devemos considerar que isso não é justo. É quase que um destino, assim, entre aspas, certo, né? Mas que bom que Fortaleza está sendo pioneiro na contramão desses dados aí. E a gente volta já já com mais papo de família e algumas dicas para você, mulher, mãe, avó, enfim, cuidadores de crianças em geral. De volta com o Papo de Família e nesse último bloco aqui com a Carol Bezerra, primeira-dama, também com o professor da Universidade Federal do Ceará e pediatra, Dr. Álvaro Madeiro. Vamos encerrar então falando um pouco do que a Prefeitura tem feito na prática, Carol, de política pública. Estou sabendo que tem biblioteca, tem leitura disponível para a criançada e para a família. São espaços para leitura, são quiosques, cada quiosque vai ter cerca de 500 exemplares, sendo 51 títulos só infantis, porque hoje as pesquisas também, os estudos comprovam que se a mãe lê pelo menos 3 livros semanais com seus filhos interagindo, isso é um ganho para o vínculo, é um ganho para a criança muito grande. Então a gente viu, diante aí das pesquisas que a gente tinha comentado, que apenas 14% das crianças têm livro em casa, e dessas 14%, 35% leram livros nos últimos 3 dias. Então, o índice de leitura hoje é muito baixo. Então, para estimular isso, nós estamos lançando 30 quiosques, com 500 títulos em cada quiosque. A própria comunidade irá tomar conta e essa criança pode pegar e devolver o livro na hora que ela quiser. Então, isso vai ser muito rico. Além disso, a gente tem os espaços públicos, né? Que a gente tem hoje cerca de 280 praças. Hoje, assim, eu assisti uma palestra de um pediatra que ele falava muito da importância do brincar no espaço público, do quanto a praça, ela dá uma maior possibilidade de sinapses cerebrais, de convívio, de socialização, de saber dividir. Então, hoje, Fortaleza investiu muito nas praças. Então, são cerca de 280 praças estruturadas com playgrounds infantis. São mais praças reformadas, mas algumas não cabem aos playgrounds. Tem as areninhas, que toda areninha tem um playground no entorno, e as areninhas também servem para as crianças não tão novas, mas para que participem de aulas de futebol. É um movimento intenso, elas adoram. Mas creches, nós somos a primeira capital em matrículas de creche, inclusive passando aí de São Paulo, do Rio de Janeiro. Um especialista do BID aqui, e a gente estava num seminário e ele afirmou que a importância da gente ter pedagogos bem formados na educação infantil é muito grande. A criança que ela não for bem formada lá atrás, ela dificilmente conseguirá se alfabetizar e ter um aprendizado favorável. A né? base tem que ser muito boa. A base tem que ser, exatamente. A gente tem que cuidar muito bem dessas creches. Muito bacana, hein, Carol? Quantas políticas públicas, né, doutor Álvaro, aí que são implementadas pela Prefeitura, que inclusive é pioneira. E o senhor fez parte, o senhor é membro da formação aí do programa Cresça com Seu Filho. Qual a importância dessas políticas públicas, não só aqui em Fortaleza, mas também em outros municípios e estados brasileiros? Olha, eu fico muito feliz em morar no Ceará. Eu sou alagoano, vim para cá em 1983. Fui muito bem recebido no Hospital Infantil Albert Sabin para iniciar meus estudos de pediatria. Morei no hospital, depois fiquei um tempo fora, em São Paulo, aproximadamente 6 anos, para completar minha formação como professor. E venho, portanto, estudando aspectos da saúde da criança do Ceará, desde o início do final dos anos 80, né? Pra vocês terem uma ideia, até 87 não se sabia nada sobre as crianças, nem sobre as mulheres. Quantas mulheres engravidavam, qual era a idade das mulheres, qual era o peso do nascimento dos filhos, o que acontecia com os filhos. É um conjunto de pesquisas chamado pesquisas PESMIC, Pesquisas de Saúde Materno-Infantil, que são repetidas a cada 4, 5, 6 anos de intervalo, já está na 7ª. Atualmente coordenada pelo professor Luciano Corrêa, que é um professor nosso lá da Faculdade de Medicina. E elas dão um espelho muito grande, né, ao longo de 30 anos, o que ocorreu com a saúde da criança.
Eu vou dar apenas um dado para mostrar o que ocorreu. Se antes a taxa de mortalidade infantil era um pouco mais do que 100 por mil, ou seja, cada 1000 crianças, 100 não completavam o seu primeiro aniversário, hoje está em aproximadamente 12. Praticamente não há experiência nem internacional nem nacional de um estado que em 30, 35 anos conseguiu essa redução. Daí que com a cobertura vacinal, o tratamento da diarreia, o incremento do aleitamento materno, o acompanhamento do crescimento, etc., surgiu nova necessidade, como cuidar melhor dos sobreviventes. E aí vem a temática do desenvolvimento e novamente o Ceará sai na vanguarda de cuidar do desenvolvimento das crianças. No Brasil nascem cerca de 3 milhões de crianças por ano, o que equivale a uma população do Uruguai. Nossa. Se a gente estimar em 40 anos, é uma França, 60 milhões. E é uma sociedade muito complexa, nós sabemos. Não tem problema fácil no Brasil. Quem vende soluções fáceis está enganando, né? Porque é um país que, dessa dimensão territorial, nossos amigos hispânicos se espantam, né, com mais de 200 milhões de habitantes, com essa população infantil. Então, quando a gente vê que no Brasil há um conjunto de iniciativas para convencer a sociedade que ninguém pode deixar que a infância brasileira tenha o começo de vida que está tendo hoje, isso é muito gratificante para qualquer cidadão, seja ele cearense, alagoano ou brasileiro, até mesmo que nós somos cidadãos planetários, né? O que acontece na Venezuela nos atinge, o que acontece em Chernobyl, na Rússia, nos atinge. A globalização, ainda tô. Exato, né? Então, eu fico muito feliz com a iniciativa coordenada aqui pela Carol, pelo prefeito Roberto Cláudio, pelo governo do estado também, no Padim, e pelas iniciativas que têm ocorrido no Brasil, particularmente por uma fundação que deslocou o seu foco e tem apoiado de maneira decisiva a infância brasileira e a todos nós que estamos envolvidos, que é a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, a gente da universidade vem fazendo pesquisas que apoiam, né, a tomada de decisão. Nós lá estamos muito ligados aos bebês pequenos, né? Nós temos cerca de 50 bebês abaixo de 1,5 kg que nascem por mês na nossa maternidade. Isso traz uma demanda também muito complexa de atendimento, porque esses bebês vão exigir cuidados de desenvolvimento, né? Muito mais sofisticados, porque eles já nasceram com uma predisposição a ter esses problemas, principalmente se eles voltam para as famílias que mais precisam, né? E essa iniciativa do projeto Cresça com Seu Filho, quando a Carol convidou várias pessoas, eu, a Márcia Machado, o professor Sullivan Mota, o João Vicente Menescal, e todo um grupo que começou a pensar, isso para mim em particular, foi uma alegria muito grande, porque sempre o que eu desejei foi juntar as minhas atividades clínicas e de professor com alguma intervenção no campo coletivo. Porque nós, normalmente, na formação médica convencional e em quase todas as áreas, somos formados para pensar nas pessoas ou doentes ou pensar nas pessoas individualmente. A gente tem um pensamento e uma intervenção limitada quando a gente pensa no coletivo, né? E o programa Cresça com Seu Filho me deu essa oportunidade de me inserir cada vez mais numa dimensão coletiva, pensar o nosso estado, pensar as crianças, pensar o nosso país, me envolver com isso. O treinamento que nós demos para 600 agentes comunitários de saúde do programa Cresça com Seu Filho, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque juntava o que eu estudava e o que eu fazia com as crianças e as mães na faculdade, com o que elas, agentes de saúde, traziam da ponta dos bairros mais populares, das maiores dificuldades. Ou seja, essa troca aí sempre foi e está sendo muito positiva. Muito obrigada, doutor Álvaro, Carol, pela presença no Papo de Família de hoje. E a gente volta na próxima edição falando ainda mais sobre infância.